vamos começar o debate, chamando a professora Carmen para ser a debatedora e, em seguida, aviso, já estou recebendo as perguntas, já estão chegando, inclusive, pela internet. Nós estamos abertos aí às perguntas da audiência. Bom, quando a Cecília me convidou para fazer o debate, eu fui me preparar um pouquinho também, né? Porque não é assim que a gente enfrenta a Cláudia e Marília, né? Mas a ideia é a seguinte, na verdade, eu vou procurar aqui traduzir um pouquinho das angústias das instituições dentro desse cenário, dessa perspectiva, até porque também sou uma dessas instituições e consigo entender um pouco como isso acontece. Uma das questões que me chama a atenção, e vou tentar colocar, então, como o INEP, como política de Estado, se posiciona inicialmente sobre isso, porque me parece que isso é a questão base que vai fundamentar todo o trabalho. Li um texto da professora Marília, acho que de 2006, ou por aí, não me lembro qual, mas que me chamou a atenção sobre a questão ideológica, e que aqui você conseguiu colocar alguma coisa sobre o que diz a OCDE e o que diz a Unesco. São questões ideologicamente antagônicas. Uma mais focada na questão do mercado, e, portanto, mais alinhada ao capitalismo, e outra mais focada na questão da integração cultural, com uma visão de mundo mais alocada ao socialismo. Então, isso me passa, em primeiro lugar, que se nós vamos estabelecer uma política nacional voltada para a internacionalização, e aí o INEP vai estabelecer algumas bases nos seus instrumentos de avaliação, treinar seus avaliadores para avaliar desta maneira, são conceitos diferentes do que como as instituições vão se posicionar. Então, para mim, começa por aí a discussão. Pelo que a gente verificou do que o INEP estava colocando, muito mais focado na questão de cooperação, de estágios, mais alinhado à questão de mercado de trabalho, tá? Mas também não se eximindo das questões culturais e das questões de integração desse mundo, essa quebra de preconceito que a professora Marília se referiu. Bom, acho que também é muito justo falar nesse debate aqui um elogio ao INEP, né, que depois das questões de avaliação todas praticamente equacionadas, eles saem da zona de conforto, né? Também o INEP sai da zona de conforto e vai buscar um outro movimento, e o papel do INEP é justamente esse, né, de induzir as instituições a buscar, a fazer, a se alinhar a esse processo que qualifica muito mais a educação. Então, cabe, sim, essa reflexão sobre o papel do INEP nesse alinhamento da qualidade, do que se quer, né, para a educação do país. Bom, aí eu vou puxar, então, rapidamente, o que eu verifico sobre... Eu vou tentar abrir, estou com 2 bloquinhos aqui do que vocês foram falando, e vou tentar ir alinhando algumas questões. Quando o INEP busca... quando ele coloca dessas 232, né, Cláudia, avaliações que foram feitas, vê um universo pequeno de instituições, mas já está demonstrando a insegurança da instituição pelo desconhecimento, né? Isso foi um dos motivos que nos fez trazer para a BMS essa discussão, porque, na verdade, o que nós temos é um desconhecimento muito grande sobre o assunto. E mesmo quando eu fui procurar autores que estivessem escrevendo sobre isso, eu achei pouquíssima coisa. Não tem muita gente aqui escrevendo sobre isso. Então, a gente realmente tem que discutir muito mais e alinhar o que se quer para o país. Não só no segmento privado de educação, que está realmente preocupado com o formulário de avaliação, que a gente sabe que ali a gente tem que responder, tem recursos, tem impacto, tem CPC, tem o que pode acabar... o IGC, né, no caso da internacionalização, está só no formulário institucional, né, não trabalha... E o ENAD vai impactar no CPC, né? Então, são questões que acabam preocupando, porque realmente a gente sabe que, se houver uma avaliação negativa, vai haver corte de vagas, e a instituição privada ela realmente vive dos seus recursos, né? Então, é a nossa preocupação. Bom, essa insegurança das instituições, eu coloquei aqui, ela leva com que a instituição coloque o não se aplica. Porque mesmo que ela tenha diversas ações. Então,
o que eu verifico aqui, diante de todas as falas, qual é a recomendação? Estabelecer políticas de internacionalização que não estejam, não queiram abraçar o mundo com as pernas. Né? O recorte e cola é o pior negócio a ser feito. Né? Enxergar, primeiro fazer a sua contextualização mesmo da instituição, entender o seu cenário e as suas possibilidades. Se não se aplica, então, o que pode ser feito? Pode ser feito uma revisão, ter um olhar sobre a instituição, buscar, e é um momento maravilhoso da avaliação, eu sempre digo isso, um momento bom da avaliação é quando a gente revisita a nossa casa. Quando a gente começa a enxergar onde está aquele professor que ele pode realmente estar fazendo a diferença dentro da instituição. E isso é o que tem que ser feito dentro de casa, não é consultor que vai fazer, porque ele não nos conhece, né? E não é copiando do outro que vai acontecer. Realmente precisa fazer esse trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Não é do dia para a noite. Por exemplo, a pergunta simples se a instituição oferece algum tipo de idioma, né? Conhecimento de língua estrangeira para o aluno. Foi onde vocês mais obtiveram indicativos de que ali, sim, oferece. Mas o trabalho que dá, fazer o aluno perceber que oferece e participar dos programas que se faz, é muito grande dentro da instituição. Exige um esforço, requer departamento de marketing, requer uma série de itens que, muitas vezes, são recursos para a instituição. Então, se a instituição ela realmente não vai fazer esse esforço, ela pode colocar não se aplica. Mas se ela tem pelo menos um centro de línguas, pelo menos um convênio com uma instituição que ofereça a língua, e ela pode fazer com que o aluno busque esse recurso, então ela coloque na sua política de internacionalização, porque daí deverá constar uma política no PDI, né? No momento que você, mesmo que você não se aplique, mas se você tem alguma noção do que é, tem que ter alguma política para isso. Essa política, gente, o PDI pode ser alterado de 5 em 5 anos. Então, para os próximos 5 anos, a política de internacionalização será ofertar a língua estrangeira para que o aluno possa vencer essa barreira cultural e fazer um tipo de mobilidade acadêmica que é um programa de governo. Por exemplo, participar do Ciências Sem Fronteira. Tá? Então, pode-se começar como uma coisa muito simples, eu vejo. Mas se a instituição tem programas de estrito senso, nós já estamos falando de universidades, né? Programas de estrito senso, mestrado e doutorado, ela certamente já tem um caminho muito maior trilhado nesse sentido, porque os próprios programas induzem a isso. E aí fica difícil dizer que não se aplica. Aí se aplica de alguma forma, e aí não é tão simples assim. Precisa a instituição começar a buscar, dentro da sua política, alguns outros recursos, alguma forma de demonstrar para os avaliadores, e aí vem um outro questionamento que eu tenho certeza que as instituições devem estar fazendo aqui, né? Mas mostrar para os avaliadores que ela tem, desta e dessa maneira, alinhado ao seu PDI. E aí, uma das coisas que nós já conversamos, né, Cláudia, quando foi para a gente organizar esse seminário, a preocupação. Como o avaliador está sendo treinado para verificar este PDI? E você colocou ali, claro, se é um avaliador, ele pega o recorte e cola, ele não vê. Vocês vão ver isso lá no INEP, e isso vai repercutir lá no ENAD. Então, como é que está sendo feito esse treinamento? Como é que o avaliador está entendendo a subjetividade dessa avaliação? Né? E de que maneira... E eu acho que aí cabe um trabalho até da BMS um pouco mais aprofundado sobre isso, mas de que maneira que um PDI deve ser organizado, de que maneira essa política deve ser feita, um passo a passo interno mesmo para as instituições, para que elas consigam refletir a sua realidade, para que o avaliador veja essa realidade. Eu acho assim que um dos maiores sucessos da avaliação que uma instituição pode ter é a clareza na demonstração dos seus documentos e dos seus trabalhos. Quanto mais... eu sempre coordeno isso na minha instituição, então eu faço aqui um compartilhamento dessa ideia. Quanto mais se mostra, melhor. O avaliador não tem bola de cristal. São 2 dias que ele fica lá para ver tudo aquilo, para um curso. É muita coisa. Se a gente não mostrar, não vai saber. Então, a clareza com que se pode ter, com que se pode fazer,
esse tipo de documento focado na internacionalização. E com as pontas todas amarradas, porque se está no PDI, tem que aparecer na percepção do aluno do ENAD. E aí vem outra questão sobre o ENAD. Como isso está sendo visto quando você tem, por exemplo, alguma uma instituição, digamos, que ela optou por fazer um processo de internacionalização muito mais alinhado ao que ela já tem produzido pelos seus cursos de estrito senso. Ela não tem estrito senso em todas as áreas, tem em 2, 3. Tá? Então, ela vai fazer um alinhamento da internacionalização já baseado com o que ela já tem, a estrada que ela já tem caminhada, fica mais fácil, e o alinhamento com a graduação. Tá. Bom, aí ela vai colocar recursos fortemente nessa área para levar a internacionalização para a graduação. Então, ela vai trabalhar seus currículos, pode ser a internacionalização feita em casa, e pode também chegar na mobilidade. Mas esses cursos não estão naquele ciclo do ENAD. E aí não vai aparecer uma percepção tão forte. Como é que isso vai ser feito lá na frente no INEP? Essa junção de todos os ciclos para que, alinhado ao PDI da instituição, porque isso vai ter que estar demonstrado no PDI, vai ter que dizer que a internacionalização está focada em tais e tais áreas, porque senão não vai aparecer. E daí o INEP vai chegar lá e vai dizer, não, mas não estava claro lá no PDI, e aí ficou só num curso, e aí não apareceu no ENAD. O aluno não percebeu, porque não faz parte do dia a dia dele. Então, essas amarrações todas, para mim ficou muito claro que nós temos uma ampla possibilidade de trabalhar a internacionalização, sem sair de casa, inclusive, mas com o recurso da internet, com o recurso dos professores que já tiveram essa experiência, que podem trazer para dentro da instituição, e trabalhar essa questão dentro de currículos. E aí, o que seria trabalhar dentro de currículos? Também me vem esse ponto. Seria apenas instituir uma língua, uma disciplina ministrada em uma língua estrangeira? Seria trabalhar esses currículos alinhados a questões de mercado de outros países globalmente colocados? Essa questão dos currículos, talvez a gente pudesse esmiuçar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais o que seria esse currículo internacionalizado. Tá? Porque realmente não dá para a gente ficar preso à questão da disciplina. Em pleno processo de interdisciplinaridade que se vive, né, ficar preso à carga horária e ementa daquele plano de ensino. Não dá. A gente tem que trabalhar de uma forma que entenda o que agregou aquele conhecimento todo do aluno que, eventualmente, participou de um processo de mobilidade acadêmica, saiu, cursou fora e volta. Né? E aí também tem uma outra questão que eu acho importantíssima colocar, que eu tenho certeza que as instituições também pensam, e eu falo por elas. A preocupação financeira. Muito bem, então a gente estabelece um programa onde o aluno realmente vai para outra instituição e a mensalidade dele fica onde nesse momento? Tá? Ele tem que ter recursos acadêmicos para se manter lá fora, ele tranca a instituição e o recurso da instituição aí vai dar briga do financeiro com o acadêmico. Com certeza. Vai ter uma hora que o financeiro vai dizer, não, vocês não vão fazer isso, porque é a sobrevivência da instituição que também está em jogo. E o setor privado trabalha na ponta do lápis, não tem saída. Né? Se existe uma instituição com recurso maior financeiramente que pode colocar isso, ótimo, maravilha, vai fazer. Se não, vamos trabalhar dentro do recurso que se tem. Não se cria essa situação onde o aluno vai deixar de fazer a remuneração para a instituição, porque isso vai fazer falta no balanço final da instituição. Então, essas questões eu tenho certeza que incomodam as instituições e que aí é por isso que coloca lá, não se aplica, eu não quero ser avaliado por isso, eu quero fazer isso, mas eu não quero ser avaliado por isso porque eu não tenho segurança do que eu estou fazendo. Né? Então, esse debate me parece assim, ser extremamente oportuno, né, importante que se faça, para que as pessoas consigam fazer um alinhamento dos seus PDIs com as políticas institucionais e, principalmente, com uma política de Estado, que o INEP certamente vai refletir nos seus formulários, nos seus indicadores. Então, eu acho que basicamente é isso. Eu vou passar aqui para o Celso fazer os questionamentos. Agradeço a Carmen. Na verdade, pergunto se a professora Cláudia e a professora Marília querem comentar as questões bem práticas, oportunas, que nos trouxe a Carmen. Quer dizer, questões de quem está com o pé no chão de fábrica, né? Né, no dia a dia da instituição, são questões práticas importantes quando se formula políticas públicas. A professora Cláudia quer fazer um comentário?
Com certeza não posso deixar de ocupar esse espaço, né, acho que houve uma pergunta bem direta e outras instigantes, né, que a gente deve responder, ou pelo menos dialogar aqui para contribuir com o que a instituição está fazendo de reflexão nesse momento que está nos assistindo, né. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar a Marília, que eu acho que ela traduz aqui muitas questões que são importantes de dialogar dentro da instituição e que, às vezes, eu acho que concordo plenamente com o que a Carmen coloca, que é um desconhecimento. Estamos aprendendo. E o INEP partiu desse pressuposto, saindo da zona de conforto, como aqui foi colocado. Nós também, logo, nos reunimos com pessoas que discutem o tema, como a Marília, trouxemos como consultora para o INEP, discutimos, estudamos, temos uma publicação nos 10 anos dos sinais, que é sobre internacionalização, que a gente quer, em breve, disponibilizar para as instituições. Quer dizer, nós também estamos buscando aprender com quem, né, está desenvolvendo o tema, está tendo esse diálogo com os outros países e trazendo essas novas oportunidades. Eu acho que a Marília é uma referência, assim como outros pesquisadores aqui no país, que estão trazendo questões novas, né? E o INEP saiu desse lugar de comodidade também para investir nesse tema. Eu acho que o tema da internacionalização, como você pergunta, como uma política de Estado, né, nós precisamos desenvolvê-lo. E eu entendo que a visão que a gente traz nessa discussão, com certeza, não é mercadológica, não é capitalista. A visão ela é de inclusão social, uma visão de interculturalidade, de inclusão. E, por isso, o que deve ser primeiramente analisado é uma relação entre diretrizes curriculares nacionais, os currículos e o perfil de egresso. Quando eu faço essa tríade do perfil de egresso, e chego no perfil de egresso, eu vou pensar em atividades acadêmicas que vão propiciar o desenvolvimento daquela formação. Não adianta eu colocar no PDI uma ação que disse que esse estudante ficou 2 meses no exterior. Mas o que esta formação que ele teve lá no exterior, essa vivência que ele teve, contribuiu para a formação dele. Então, é o perfil de egresso. Esse perfil de egresso está desenhado nas diretrizes de forma genérica para todos os cursos, mas cada instituição tem um enfoque que dá no desenvolvimento do seu curso. Então, esse projeto ele vai mostrar a intenção da instituição com relação à formação do seu estudante e vai fazer o diferencial, inclusive, para que ele tenha inserção profissional. A gente falava aqui, eu e o Celso, enquanto a Marília apresentava, que ela pontuou muito bem a questão da criatividade. Né? Temos que ser criativos nesse momento. Quando eu tomo por surpresa e com tristeza, quando eu trago aquele dado de que muitos a gente percebe que são uma cópia, porque é um momento de criar. E quando a instituição não aproveita esse momento para criar, não está sendo imposto que tem que ter todos aqueles elementos. Mas o que a gente avalia? A coerência entre o que foi planejado e o que está sendo desenvolvido. É isso que está no indicador. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade do que está sendo feito. Então, não adianta colocar um texto abrangendo todas as dimensões que a Marília citou aqui, que é quantidade, e fazer uma parte. Mas colocar uma parte e realmente fazê-lo. E vá inovando, porque o PDI é permanente. Não dá para colocar uma coisa que não se alcança. Então, quando o indicador traz esta condição de análise, e assim que o avaliador está orientado, é coerência entre o que foi planejado e o que foi realizado, se a instituição colocou, ela está realizando aquilo com qualidade? É isso. Então, a instituição tem que ver no aspecto financeiro, como aqui foi bem colocado, no aspecto acadêmico, até onde eu posso avançar, o que é possível fazer, e vai superando aquilo que foi planejado. Nessa superação, a gente vai acrescentando outras questões. Eu acho que é importante a gente discutir, quando a gente coloca aqui uns exemplos, bolsas, acordos de cooperação, eu acho que é mais ou menos o que a gente vivenciou também em termos de stricto sensu. Como é que a internacionalização começa na pós-graduação? Com a mobilidade acadêmica? É o doutorado sanduíche, é a bolsa de mestrado, é aí que começa o processo de internacionalização. E quando a gente falava em internacionalização, ninguém falava em graduação. Era pós-graduação. Então, nós estamos começando, e até mesmo o que foi citado, reprodução do stricto sensu, acho que não é que seja reprodução do stricto sensu, mas as ações que deram certo no stricto sensu, e se a gente expande para a graduação,
nós já temos um bom indício de que isso vai dar certo na graduação. É a mesma coisa que a gente discute sempre sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. Né? Que a gente diz, não, tem instituições que não precisam fazer pesquisa. Gente, a pesquisa está inerente ao processo de ensinar. Então, a gente pode até não escrever ali que faz pesquisa, mas, sem dúvida, o professor, junto com o seu aluno, quando está desenvolvendo os seus projetos, ele está fazendo pesquisa. A gente precisa institucionalizar essas ações. E a internacionalização, eu acho que é uma questão e um desafio para que esse currículo realmente tenha relação com a formação. É que essas ações sejam entendidas no meio acadêmico, como oportunidades de melhoria, como oportunidade de desenvolvimento da formação do estudante. E aí a gente vai quebrar um pouco aquela relação de que é mercadológico, aqui tem mais, aqui tem menos. É qualidade. E não se furtar de que sejam instituições pequenas ou grandes, o estudante tem que ter oportunidade. O que a Marília mostrava aqui, nos dados que ela trabalhou do INEP, do ciclo avaliativo, do terceiro ciclo avaliativo, denota exatamente isso, que a pessoa não precisa ter grande renda para participar desse processo. Então, eu estou falando de instituições pequenas também, com alunos que não tiveram oportunidade por um longo tempo, que conseguem acessar o ensino superior e que, para eles, também tem que ter essa oportunidade de internacionalização e de ganhar o mundo por meio da formação que eles conquistaram na sua graduação. Então, eu acho que a gente está tratando de um tema muito instigante, com certeza outros fóruns. Eu fico aqui imaginando, Carmen e Celso, a gente poder trabalhar já falando de experiências, né? As instituições podendo mostrar para a gente o que elas estão fazendo. Porque a gente não pode trabalhar hoje com a questão da avaliação e logo pensar, na regulação eu vou ser penalizada por isso. Por isso é o problema da avaliação, que tem que ser indutora de qualidade. Que experiências que estão sendo realizadas pelas instituições e que eu posso me apropriar dela e, no meu projeto, refletir de que forma ela vai ser realizada. E aí não é um copia e cola. Eu olho, vejo uma boa ação e realmente acho que ela pode ser incorporada no meu projeto. Mas ela nunca vai ser igual, porque ela tem a essência daquela instituição, a identidade institucional. Então, o meu receio é a gente, já no início, trazer esse diálogo para que a gente não esteja, em breve, discutindo um modelo. Né? Porque não é um modelo que se aplica a todas as realidades se a gente tem concepção de identidade institucional, de cada um tem um jeito diferente de fazer e que garante a qualidade da formação. Aceita aqui a provocação, quem sabe no ano que vem podemos fazer um seminário aqui com estudos de caso, né, concretos. Né? Nós aceitamos aqui a provocação, o desafio para o nosso planejamento 2016. Eu tenho duas perguntas aqui do professor Gildásio Mendes, que vieram pela internet, que eu acho que a professora Marília poderia ajudar a esclarecer. Ele pergunta, professor Gildásio Mendes do Lupa, como internacionalizar conhecimentos se existem padrões diferenciados de processos avaliativos entre pares? Compare-se, por exemplo, os doutorados em educação no Brasil e na Argentina, com durações diferentes e com critérios diferentes. E ele pergunta também, como fazer a internacionalização da educação superior no Brasil se não existe um padrão de avaliação único internacional? Professor Gildásio Mendes. Tá. Professor Gildásio, isso para mim deve ser construído. Eu acho que essa que é a questão. Acho que, se nós pegarmos, e respondendo também a Carmen, a partir na Conferência Mundial de Educação Superior, e todo esse processo maior que vem sendo construído, se trabalha com uma sociedade do conhecimento, que é a base, digamos assim, é o respaldo para um processo de internacionalização. E que nessa sociedade do conhecimento, tanto a capacitação do recurso humano, ela é extremamente considerada com qualidade, e a qualidade implica em internacionalização. Além disso, também, nós temos claramente, depois desse período, um período da chamada garantia da qualidade. É uma sociedade do conhecimento, é uma formação de recursos humanos, e eu tenho que ter a garantia da qualidade. A garantia da qualidade, ela pode ser vista de diferentes formas. Talvez a mais desenvolvida sejam os rankings internacionais, que é o processo de transnacionalização. Para que, digamos, uma determinada formação profissional ela possa ser aceita, eu tenho que ter algum selo, vamos dizer, atrás do meu diploma. Na União Europeia isso existe, que me garanta que aquela instituição ela
tem os padrões de qualidade para aquele curso. Então, nessa formação de qualidade, eu não vejo... tu tem tendências, tu tem pêndulos que, num determinado momento, hoje estão provavelmente muito mais voltados à formação para o mercado de trabalho. Isso é claro. Mas não quer dizer que a coisa seja tão clara e límpida. Eu tenho aquilo que nós chamamos contextos emergentes, com ethos social, onde eu trabalho com a inclusão, onde eu trabalho, digamos, com o próprio processo de internacionalização. Toda a relação Sul-Sul, ela vem alicerçada nessa perspectiva. E nós temos, como eu coloquei no início, algumas redes latino-americanas que vêm defendendo essa proporcionalidade, essa questão. Eu não vejo, digamos, Carmen, uma impossibilidade de nós reunirmos essas duas questões. Acho que a internacionalização ela leva a uma qualidade que leva a uma integração cultural. A integração econômica somente, ela não é, vamos dizer assim, contínua. No momento que eu deixo de ter lucro num determinado arranjo comercial, acabou o seu arranjo comercial. Agora, no momento que eu construo uma relação por educação, eu tenho, digamos, uma relação mais contínua. Então, essa integração cultural, ela é dada muito pela, digamos, a questão da educação e pelo aceite, pelo respeito à outra cultura. Agora, voltando à questão do professor, da pós-graduação, que tu tinhas colocado, dos doutorados, como fazer uma avaliação, eu acho que tem toda uma perspectiva que a própria CAPES tem, digamos, peer review de avaliadores internacionais. Eu comentava com a Cláudia que, em nível de graduação, que se os avaliadores não forem capacitados numa perspectiva de saber o que é internacionalização, seja no Arcosul, seja aqui no Brasil, não vai funcionar. Da mesma forma que o meu professorado ele tem que ter essa relação de vestir a camiseta, daquilo que eu não conheço, eu tenho medo, eu não vou fazer, o meu avaliador, seja no banco BIP, seja no base, seja não sei, ele tem que ter, digamos, orientação do que pode ser uma internacionalização. A questão dos doutorados, hoje no Brasil, que eu tenho certeza, a legislação me permite que haja uma circulação, principalmente no Mercosul, de exercício acadêmico dos diplomas de doutorado. A questão do exercício profissional, isso vai ter que ser resolvido a longo prazo. A reserva de mercado, ela é uma questão tensionante muito forte. Mas exercer, né, ter o diploma reconhecido, bem como, isso já é feito pelo Arcosul. Eu acho que a Cláudia pode até falar melhor do que eu sobre esse processo de reconhecimento. O Arcosul é graduação, mas a própria CAPES faz isso. Não, eu vou complementar com relação ao Arcosul. Eu acho que, assim, como eu falava na minha apresentação, ele é um facilitador do reconhecimento dos títulos, da dupla titulação, né, no país vizinho aqui do Mercosul, porque ele analisa com o mesmo instrumento, quer dizer, a gente encontra nas dimensões de avaliação elementos que existem em todos os processos. Então, busca consensuar um instrumento que vai analisar o currículo oferecido pelos cursos e que acaba por dizer, não, o oferecimento desses cursos em cada um desses países, seja engenharia, arquitetura, medicina, tem um padrão de qualidade, porque ali também se estima, muito próximo ao que é o nacional, de 1 a 5, qual é o grau, né, de envolvimento do projeto pedagógico em relação à formação do estudante. E nós aprendemos muito nesse processo. Eu diria até que, na internacionalização mesmo, muitas aprendizagens vieram do sistema Arcosul. Nós temos, na avaliação do sistema Arcosul, um indicador que não tem aqui na avaliação nacional, que é importantíssimo. Por exemplo, a relação que a instituição, que o curso tem com o mercado de trabalho, chegando a um ponto, inclusive, de fazer uma agenda, reunião, além de reunir com docentes, com discentes, com gestores, a comissão de avaliadores se reúne com empresários locais,
que falam de como receberam esses estudantes e se o perfil estava adequado às atividades que ele vinha desempenhar na profissão. Então, são aprendizagens que a gente toma também nesses contextos internacionais e que a gente vê quando a gente discute em outro momento como um critério de inovação no instrumento também, que é a questão do egresso da empregabilidade, que é um outro tema em desenvolvimento e que nós estamos aprendendo também junto com as instituições em como relacionar a questão do egresso da empregabilidade. Então, sem dúvida, ter essa relação de internacionalidade, seja no âmbito da gestão, no âmbito acadêmico, em todas as instâncias, também acabam por definir prioridades. E uma das questões que a Carmen trouxe na fala dela, que é como é que resolve a questão financeira? Eu vou imputar isso na mensalidade do estudante? Lógico que não. Ele, quando paga uma mensalidade, a formação dele está dentro daquele conjunto, né, do tempo da integralização do curso. Mas a questão financeira ela se pauta também por prioridades. Então, dentro do projeto institucional, desenvolver essa ação está incluída como ação prioritária e importante para melhorar a qualidade da formação? É essa pergunta que a gente tem que fazer na hora de promover o investimento, que eu digo que não é uma despesa, mas o que a gente faz para melhorar a formação é o investimento. E claro que aí cada um, dentro das suas condições, vai analisar até onde pode ir para não gerar um impacto na sustentabilidade da instituição. Mas tem ações simples, como a gente aqui já citou, que não envolvem grandes questões financeiras, mas que envolve um comprometimento acadêmico. E não dá para deixar de falar da questão do professor, muito bem citado aqui várias vezes, né? Muito está relacionado ao papel do professor. Como que o professor trabalha as atividades curriculares, como que ele entende o processo de internacionalização. Então, a formação passa pelo avaliador, passa pelo professor, pelos gestores. Acho que nós estamos aqui instalando um processo de formação continuada para toda a instituição e também os avaliadores. Nós estamos tratando desse tema no INEP, promovendo discussões com os avaliadores para que eles tenham um perfil adequado para perceber essas ações dentro do contexto institucional. Ainda complementando a questão da questão da própria Carmen, não é só a disciplina. É óbvio que tem cursos que são mais voltados a uma internacionalização. Uma administração, negócios, eles são voltados à internacionalização. O turismo, como tu colocaste, né? Então, tu vai ter, talvez, focos diferenciados. E naquele material que eu apresentei rapidamente, que são os programas institucionais e as estratégias organizacionais para a internacionalização, tu trabalha com programas acadêmicos, com pesquisa, com atividades nacionais transfronteiriças, com atividades extracurriculares, com a própria gestão, com a operação, com o serviço com recursos humanos. Então, é um bloco na instituição. O que eu gostaria, vamos dizer assim, colocar é que não adianta deixar só na mão de um professor. Ele sozinho ele não consegue. Tu tem que ter o apoio. As chefias são muito importantes, o professorado é muito importante, mas tu tem que ter o suporte institucional, né? Tu tem que ter condições infraestruturais, tu tem que ter recursos. E talvez na questão da mobilidade, os senhores sabem muito melhor do que eu, buscar arranjos com algumas instituições do exterior é viável. Na medida em que o meu aluno de mobilidade, eu tenho convênio, ele vai cursar gratuitamente lá e ele continua pagando na instituição. Mas, na medida que eles vêm para cá, a instituição tem que se manter no convênio responsável pelo oferecimento. Então, alguns desses acordos são feitos com as instituições, públicas da União Europeia, vamos dizer assim. Então, isso funciona. Tu não vais ter, 50 de uma só vez de um curso, óbvio, mas tu vai ter 2 ou 3. Então, são coisas a serem buscadas. Eu coloco assim, é sair da zona de conforto. Se eu estou achando que está tudo bem do jeito que está, a coisa não acontece. Eu nem penso, vamos dizer assim, como poderia ser diferente. E talvez o que a gente pode colocar é que a tendência é a internacionalização. Agora pode ser uma coisa muito pesada, mas se eu não imaginar, né, a tradução ali, eu traduzi como criatividade,
mas a questão é imagina, né? Me lembra um pouco os Beatles até. Se eu não imaginar, o bonde passa. Não sei mais se tem bonde hoje. Talvez da internet. Cláudia, só para não perder o gancho, me veio a dúvida aqui. Então, a CAPES hoje está reconhecendo, as instituições, no momento que passam por uma avaliação, nós tivemos professores que têm diplomas no Mercosul, Argentina, Uruguai, enfim, de mestrado, doutorado. Eles não estão mais pedindo um protocolo de convalidação, de revalidação do diploma feito por uma universidade brasileira? Não, não precisa. Ainda precisa, porque aí nós estamos embasados na legislação brasileira, que segue com a mesma rotina de que quem pode revalidar um diploma é uma instituição pública. Então, tem que entrar com o processo e... uma universidade, desde que ela tem que ter o programa correspondente. Então, isso é realizado ainda no formato da legislação brasileira. Todos esses programas que nós participamos, o Mercosul, eles seguem sempre restritamente ao que diz a legislação do país. Então, tem países que não precisa. O Uruguai não precisa, outros já não precisam, mas no Brasil ainda... tem vários projetos de lei tramitando no Congresso, mas até então ainda estamos na regra de que é preciso revalidar. O que eu chamo é de facilitador. Por quê? No momento em que você já tem uma aproximação com a instituição do outro país e você vai revalidar por meio da comissão de revalidação, isso, com certeza, traz elementos que, na análise curricular, vão facilitar a revalidação. Professora Cláudia, a audiência, uma série de perguntas aqui, de dúvidas e questões que eu vou relatar. Vou ler as 3 perguntas, depois a resposta pode ser em conjunto. A Cristina Daly, do IESB, pergunta, comenta, acho temeroso avaliar a coerência entre PDI e resultado da pesquisa nessas perguntas. Estou entendendo que é o questionário. Entendo que, de maneira geral, as instituições estão no estágio inicial de implementação de um programa de internacionalização. Por isso, nem todos os alunos, nesse momento, terão participado do programa. Não seria mais adequado e justo avaliar a percepção em vez de participação, pelo menos nessa fase? A Elisângela Dias, da Faculdade LS, pergunta, no processo de avaliação, considerando as IES que mantêm acordos com instituições estrangeiras, como vincular os professores externos em relação ao regime de trabalho e formação docente? O termo ou contrato de cooperação já seria suficiente? No IMEC, como vincular professores estrangeiros se há obrigatoriedade de informar o CPF? Uma questão técnica importante. E o Orlando, do Centro Universitário do Espírito Santo, pergunta, como fazer para estimular mais a mobilidade dos docentes de uma instituição? Há possibilidade do docente e o discente terem uma mobilidade conjunta? Eu entendi, Orlando, que eles vão juntos participar de um projeto, seria isso? Né? É isso? Tá aí, já é uma ideia criativa. Né? Já começamos a usar a criatividade. Parabéns. O que eu trago aqui é a questão da percepção do estudante. Nós não estamos aqui fazendo uma avaliação e dizendo, não, nós vamos olhar o que está no questionário do estudante, vamos dizer que isso vai repercutir na avaliação em loco. Cada instrumento tem o seu resultado da avaliação. Então, com certeza, não vai ponderar essa questão do estudante na avaliação em loco. Eu estou mostrando algumas instâncias que apresentam incoerência. Quer dizer, eu estou avaliando a mesma instituição com instrumentos distintos. Em um instrumento, na avaliação em loco, decorrente de uma informação da instituição, do seu projeto pedagógico, eu percebo determinada informação que acontece. E, na percepção do estudante, acontece outra. Eu só posso dizer, e que está sendo revelado ali, uma situação que tem uma incoerência. Então, eu estou fazendo uma análise dos diferentes elementos finais, estou dizendo que isso a instituição deve fazer. Isso não repercute em mudança de conceito, mas isso, como indutor de qualidade e como nós devemos analisar os relatórios e promover melhorias, a instituição deve fazer essa leitura de analisar os relatórios do ENAD, analisar os relatórios da avaliação em loco e trabalho enquanto NDE, CPA. Então, o que a gente está avançando no instrumento institucional é que a instituição faça o seu relato. E esse relato diz que a instituição deve se pronunciar sobre as avaliações externas e internas. Estou dizendo, o ENAD é uma avaliação externa,
né? O questionário faz parte do ENAD, a gente diz também que compõe a prova. Então, deve ser analisado e trazer informações para serem discutidas no interior da instituição. Então, a gente deve analisar esse conjunto e o INEP está fazendo isso. Como instituto de pesquisa, né, nós não temos só o papel de operacionalizar os instrumentos, mas a gente também tem que analisar, estudar e propor reflexões sobre o que a gente está vendo. Sobre o professor estrangeiro, hoje o Censo da Educação Superior e também o Cadastro EMEC, ele pede CPF. O CPF é um documento simples de tirar. O professor estrangeiro também pode tirar o CPF e informar. A gente faz isso, inclusive, com o Revalida, que é a prova de revalidação de diplomas médicos. Todo estrangeiro profissional médico que vem fazer a prova, a gente exige na ata de inscrição do CPF. Ele tira, nem que seja para essa exclusiva finalidade, mas é fácil o acesso. Na mesma hora, numa agência do Banco do Brasil, ele tira o CPF e pode apresentar. Por quê? Todas as informações docentes hoje estão vinculadas ao CPF. Então, também é um outro dado importante que a gente utiliza como informação e fonte de pesquisa, é saber todas as vinculações que esse profissional tem enquanto docente, de projetos, de informações que tem no censo, regime de trabalho, todas as informações que a gente usa hoje para avaliação estão vinculadas à informação de dados CPF do profissional. Então, tem realmente como vincular esse professor. Eu não saberia dizer exatamente agora com relação ao EMEC, mas é uma realidade que a gente vai ter que investigar. Se não tem, tem como colocar. Eu sei que o Censo da Educação Superior tem como informar pelo CPF. E eu acho que a questão de projetos, né, coletivos, realmente é uma situação, claro, que pode acontecer. É um tipo de projeto, qual é a finalidade de levar esses estudantes em grupo para fazer uma viagem de estudos? É uma atividade de campo, né? Com certeza é uma atividade que, tendo a relação com o processo de internacionalização, experiências de intercâmbio e outras que vão acontecer, são muito bem relacionadas. E a criatividade está aí para a gente pensar outras formas que vai poder acontecer esse processo. Muito bem, a gente está quase na reta final. Tem mais uma pergunta aqui do Breno, Breno Vasconcelos, do Centro Universitário do Espírito Santo, que ele pergunta, eu acho que é uma questão que muitas instituições têm essa dúvida, se as ações não previstas no PDI, eventuais ações não previstas no PDI, mas que são executadas e verificadas pelo avaliador, se elas podem ser consideradas na avaliação, ou se todas as ações precisam estar previstas ou num acordo ou num convênio. Bom, o que é o PDI? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Dá para desenvolver alguma coisa que não está no nosso plano, no nosso planejamento, na nossa proposta? É meio estranho, né? Então, é realmente assim, o que a gente espera é ter a coerência, e a coerência está em que o que está sendo avaliado está sendo pensado, planejado e executado. Então, tem que constar no PDI. Se não constar no PDI, pode parecer uma atividade criada exclusivamente para aquele momento, para aquela ocasião. E a avaliação é um processo que não acontece só naquele dia, naquele momento, mas é um processo que busca, naquela realidade institucional, identificar como vem acontecendo, né, como vem se desenvolvendo o PDI. Então, realmente, é indispensável que esteja relacionado no PDI. Eu queria pedir licença à mesa para abrir a palavra ao professor Cosme, que tem uma sugestão sobre mudança no formulário do INEP. Entendo eu referente ao assunto em tela aqui no nosso seminário, mas seria melhor que ele fizesse verbalmente. É que de fato não dá para fazer por escrito, por isso pedir a palavra. Na verdade, o instrumento do INEP, ele tem só dois conceitos de indicador. O indicador obrigatório, que a instituição, se ela for mal no item, ela vai tirar uma nota baixa, se ela for bem, uma nota alta. E o outro indicador, NSA, que, na verdade, é um indicador obrigatório no momento em que a instituição é identificada de ter aquelas condições. Eu ajudei a elaborar esse instrumento na época do DILVO, inclusive quem criou o conceito de NSA fui eu mesmo, na ocasião, na equipe do DILVO,
O que está faltando é um conceito de indicador indutor de qualidade, que a gente, na época, discutiu que nós iríamos criar, mas acabamos, a equipe se dissolveu e não criamos. Por exemplo, esse indicador de internacionalização, ele devia ter esse caráter. Ele não pode ser obrigatório, porque o NSA é um indicador obrigatório, uma vez identificado. Ele tem que ser um indicador que induz a instituição a fazer. Qual é o conceito? Hoje, se você toma ele como NSA e tira uma nota baixa, o que acontece? A instituição não vai querer ter o indicador, ela vai sempre usar o NSA. Porque se eu comecei o processo de internacionalização fraco, incipiente, e se eu botar lá, eu vou ser punido, porque se eu tirar a nota 1, 2 ou 3 nesse indicador, a minha média nos outros cai. Então, o que eu faço? Eu prefiro não dizer. Então, minha sugestão é criar esse conceito de indicador de indutor da qualidade, que poderia ser algo do tipo, se eu inicio, eu posso ter uma nota 1 ou 2. Isso me daria um acréscimo, não me daria acréscimo na média. Se eu começo e tenho 3, dá um pequeno acréscimo na média. Se eu estou bem, um 4 ou 5, me daria um acréscimo maior na minha média. Ou seja, algo que acrescenta sem punir, mas que estimula sem criar punição. Essa seria a sugestão. Obrigado, professor Cosme. Professor, sempre é muito bem-vinda, né, a sugestão, acho que a gente tem que refletir sobre a proposta, só que eu gostaria de colocar mais uma reflexão que a gente faz no INEP, que é o que a gente chama de um instrumento indutor de qualidade, né? Nós vivemos um momento dos instrumentos de avaliação distintos, né? Eu acho que nós tivemos um momento no início dos sinais, onde o instrumento ele era muito regulatório e nada indutor de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Ele continha todos os elementos mínimos para o funcionamento, ou seja, para que funcione a instituição tem que ter isso, isso e isso, era isso que era cobrado no instrumento. E nada além do que fosse necessário para funcionar constava no instrumento de avaliação. Porque ele era, inclusive, produzido por quem fazia a regulação, não por quem fazia a avaliação. Então, era realmente assim, para funcionar precisa disso, é isso que eu vou avaliar. E nós viemos trabalhando a concepção da avaliação como indutora de qualidade, que aí eu digo assim, quando a gente diz que o indicador é indutor de qualidade, é muito mais que isso, a avaliação deve ser no seu conjunto. Então, alguns indicadores, eles podem dispensar de serem avaliados a critério de instituição, faz ou não faz. Mas colocar a ponto de que a instituição faça a escolha se ela quer ser avaliada ou não, o que pode estar preconizando aí é que o que a gente quer do processo de avaliação? É que ele seja uma verdade ou uma mentira, né? A gente quer que o processo de avaliação realmente diga o que está acontecendo. Eu entendo, por um lado, com esse grado de bonificação, mas eu não sei se é na avaliação que a gente deve trabalhar o processo de bonificação. A avaliação ela tem que dar o retrato da realidade. A bonificação ela pode ser um conceito à parte, até a regulação a gente pode trabalhar com bonificação, mas a avaliação é incoerente eu trabalhar com bonificação, porque eu vou estar dizendo para a instituição que se acomode, ela pode ficar acomodada, ela não precisa sair da zona de conforto, porque ela pode não fazer aquilo. Só que vamos analisar internacionalização. É um indicador novo, por isso que está colocado sobre essa lógica de indutor de qualidade, mas a gente quer que todos façam. Ou a gente acha realmente que, na formação do estudante, a gente pode conceber que ele não tenha esta oportunidade. Eu já nem estou colocando na situação de projeto institucional. É pelo lado estudante, ele merece, ele precisa dessa oportunidade. A escolha é dele não fazer. Mas a instituição deve oferecer. Então, é nessa lógica que a gente precisa trabalhar, porque a gente pretende que... Por que eu falo, eu queria estar ouvindo experiência? Porque eu acredito que esse processo não tem volta. Vai passar 2, 3 anos, nós vamos estar aqui discutindo criatividade e inovação sobre internacionalização, mas já não vai ter mais a discussão de quem faz e quem não faz. Então, eu acho que a gente pode discutir, claro, a sua proposta. O instrumento de avaliação hoje passou por alguns estágios e ele sempre vai mudar. Outro dia a gente conversava sobre como a instituição dizia, vocês ficam mudando o instrumento de avaliação toda hora. Eu disse, que bom, né? Porque se a gente estivesse aqui reafirmando que o instrumento é estático e que não muda, nós estaríamos parados no tempo. Então, eu acho que, claro, que
a gente pode refletir um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio da sua proposta, eu digo que a gente deve trabalhar mesmo com ideias inovadoras e que articulem que todas as instituições possam dar essa oportunidade aos estudantes. Muito bem, temos aqui uma última participação. Eu queria convidar a professora Vanessa, da UNAERP e da Associação Brasileira de Educação Internacional, para fazer uma breve apresentação. Pediria, sim, só que fosse breve mesmo, que já estamos no finalzinho. Vou passar o microfone. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito assim, a BMS por ter trazido esse tema tão importante que é a internacionalização. Eu fiquei muito feliz. Vi primeiro como gestora da UNAERP a informação e logo entrei em contato com o presidente da FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Educação Internacional. Acredito que a professora Cláudia, a professora Marília já conheça. Vi aqui que a professora Carmen também, a sua instituição também é associada. Acabei de dar uma olhadinha aqui no site para poder estar verificando. Mas eu gostaria de apresentar a todos a associação. Na realidade, a associação existe desde 1988. Ela é uma associação de educadores internacionais, onde participam todas as instituições de ensino superior. E é uma associação que tem trabalhado arduamente para que nos capacite para fazer essa internacionalização. Os temas todos abordados aqui pela professora Marília, e eu fui tentando anotar aqui, porque nós tivemos uma conferência, nós temos uma conferência anual. Este ano foi a maior conferência que a FAUBAI teve até este momento, e, claro, devido a todo esse movimento que o Brasil está fazendo, nós recebemos 600 participantes. Desses 600 participantes, 400 foram internacionais. E nós trabalhamos vários dos temas aqui abordados, para não dizer todos os temas aqui abordados. Então, a importância da internacionalização at home, a importância, efetivamente, de uma internacionalização do currículo, boas práticas na internacionalização, a importância de se ter um International Office, se quiser, que você tenha realmente uma área para receber os alunos de fora e não apenas enviar. Então, vários temas foram aqui destacados, e lá nós tivemos o Erasmus, o 2020. Nós temos lá em torno de 114 sessões sendo feitas paralelas, onde todos nós podemos estar participando dessas sessões e discussões. Então, a próxima conferência da FAUBAI vai ocorrer em abril do próximo ano. É do dia 16 ao dia 20 de abril. Se vocês entrarem no site faubai.org.br, vocês possuem lá todas as informações. E seria muito interessante ir na FAUBAI 2015, e a hora que vocês clicarem lá, tem um download. E todas as apresentações, não todas, agora acabei de clicar aqui, eu sou a secretária da FAUBAI, tá? Eu faço parte da diretoria, o presidente é o professor José Celso, que é da Unesp. Nós temos como tesoureira a professora Cláudia Fortes, que era da Mackenzie, na área de internacionalização. Ela participou junto, está participando junto dos instrumentos. Temos a professora Renê Zickman, que é a diretora dentro da FAUBAI, que deu uma apresentação também, acho que teve algum fórum aqui na BMS, quer dizer, a Renê foi participar. E o professor Vitor, da UFRJ. Então, tem muitas instituições, hoje nós somos em torno de 250 instituições associadas, e eu queria só citar para vocês que, dentro dessa conferência, não só nós, brasileiros, socializamos as nossas experiências, e lá tem muitas experiências sendo socializadas. A professora Denise Abreu vai lá falar com a gente sobre o inglês sem fronteira, ou todos os outros idiomas hoje criados, né? Na verdade, a gente chama de Language Without Borders. A importância do PEC-G, que é uma outra ação do governo para trazer os africanos, né? O pessoal dos países de língua portuguesa. E uma coisa importante para nós que estamos trabalhando no Ciência Sem Fronteira e também com programas de cooperação internacionais da nossa própria instituição é o MyCSF. MyCSF foi um site que um aluno do Ciência Sem Fronteira criou. E lá tem experiências maravilhosas sendo relatadas pelos nossos alunos que foram para fora e que voltam e colocam lá suas experiências. Então, vale a pena, foi um dos fóruns que a gente teve também lá na conferência deste ano da FAUBAI, onde teve o pessoal do British Council, do EAIE, que é do Campus France, da África, da ASCUL, o AMPEI do México, a Coreia do Sul. Então, assim, muitos outros representantes que estão trabalhando na educação internacional vêm dialogar conosco do Brasil. O Brasil hoje está como referência, e principalmente por um ponto que a professora Marília falou, o que os ingleses estão querendo saber conosco. Eles querem
sair um pouco do padrão e ver um pouquinho essa diversidade de cultura que existe no Brasil, essa flexibilidade que nós brasileiros trazemos. O que os nossos alunos estão fazendo lá é mostrando uma forma diferente de pensar, e isso é muito rico. Então, pela FAUBAI, eu também parabenizo aqui vocês. E agora, pela UNAERP, rapidinho, eu gostaria de dizer que as experiências dos nossos alunos, a primeira coisa que eu gostaria de focar aqui é o que vocês falaram da importância dos professores. Né? Então, da gente, dentro do nosso plano de carreira, começarmos a pensar um pouquinho nesse lance da internacionalização e mostrar para eles que é possível. Através das pesquisas, já que a gente não precisa de ir para fora, nós estamos trabalhando muito com os nossos convênios de cooperação, a própria pesquisa. Como que você pode fazer pesquisa em conjunto e engrandecer o seu currículo. Então, isso é um diferencial que a gente vai, sem ter grandes gastos, porque os pontos que a senhora colocou sobre bloqueadores e facilitadores são os pontos que nós temos realmente que estarmos trabalhando, a gente consegue. E as cooperações internacionais, mesmo sendo feitas amplas, depois a gente vai trabalhando com detalhamento de cada um e com muita criatividade. Então, aproveitem essa conferência do ano que vem, que será em Fortaleza, para que vocês possam ver experiências já na prática e possam, então, estar facilitando o trabalho de vocês. Então, e quem quiser ser associado da FAUBAI, entra no faubai.org.br, que vocês vão ter todas as informações. Eu me coloco à disposição, depois aqui do evento também, para poder estar falando. Obrigada, professor. Obrigado e parabéns por falar tão rápido assim, tanta coisa, né? Locutora, candidata a locutora no Jockey Club, né? Muito bem, eu faço então o início do encerramento, em primeiro lugar agradecendo as nossas convidadas. Eu aqui estive numa posição privilegiada, porque cercado de mulheres inteligentes e bonitas, e gaúchas, que é uma outra qualidade importante, eu fiquei muito inspirado. Mas eu fiz aqui uma relação, que eu vou levar 2 minutos para ler, mas eu acho que ela sintetiza os pontos principais que foram trazidos aqui pelas nossas palestrantes. A professora Cláudia colocou de forma muito clara como a internacionalização pode ser um fator de indução da qualidade, né, tendo por base sempre um instrumento de avaliação. Apesar dele não ser obrigatório, é importante que ele tenha coerência. Destacou, né, o PDI tem a coerência com as ações. Destacou também um fato que eu acho que é relevante e preocupante: 40% do texto sobre internacionalização é padrão, ou seja, os nossos consultores estão pouco criativos no copia e cola, e obviamente o nosso setor é muito melhor do que isso. As IES ainda precisam entender a importância da internacionalização. A professora Marília trouxe de início que o principal ganho para o estudante é a ampliação da visão de mundo. Fez até uma proposta de conceito de internacionalização. Que tipo de formação para que tipo de mundo eu quero dar para o meu aluno? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. A internacionalização da graduação ainda é muito pequena. Ciências Sem Fronteiras, 80% dos intercambistas têm problemas de revalidação de estudos. Vejam, o dinheiro que é investido no programa que acaba não dando o efeito desejado. Trouxe destaque também para o fato de que a mobilidade internacional dos estudantes pode acontecer com alunos que são oriundos de família de baixa renda e de baixa educação. Portanto, nós podemos trabalhar junto à inclusão social e global, né? Um conceito de combinar a inclusão social com a inclusão global. A internacionalização em casa tem menor custo, mas é importante sensibilizar os professores para que eles vistam a camiseta. Lá no Rio é camisa, no Sul é camiseta. Cada um veste o que tem. O ciclo de internacionalização começa pela conscientização, mas demanda um bom planejamento. O currículo internacionalizado, e a professora Marília mostrou um mosaico colorido cheio de boas ideias, ele tem várias possibilidades. Temos que valorizar a criatividade das nossas equipes para que saiamos da zona de conforto. Listou várias ações e providências que são necessárias, mostrando o que facilita e o que bloqueia. E encerrou dizendo que a internacionalização é um meio para se obter a qualidade. Ela não é um fim em si, mas um meio para chegar na qualidade. A professora Carme trouxe as angústias das instituições e as questões de integração cultural muito importantes. E encerrou com um elogio ao papel do INEP como indutor das políticas para a qualidade. Endosso esse elogio, eu acho muito importante a presença não só da Cláudia, mas da Suzana, da equipe do INEP aqui hoje, mostrando essa relação tão boa que eles têm com a ABMS e com
o setor privado no que diz respeito à formulação das políticas. Estão sempre dispostos a ouvir e a considerar. Isso, para nós, é muito importante. Encerro dizendo, que eu acho que é a conclusão de todos, que a internacionalização é uma realidade, é uma questão de tempo, vamos ser criativos, e esse é o desafio que nós temos como setor. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença de vocês.